Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é uma videoaula legal, bacana. Eu já fiz uma videoaula sobre isso, só que essa é bem mais detalhada. E a aula de hoje é sobre hérnias de disco. Então vamos ver a relação entre as vértebras e o tecido nervoso na coluna vertebral. Então vamos ver como funciona essa relação depois da vinheta. Vai! Galera, antes de tudo, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal clicando nesse botão vermelho aí embaixo. E oficialmente hoje, segunda-feira, está aberta a terceira semana da anatomia. Então entra lá no meu site, que eu vou deixar aqui embaixo o tempo todo, www.anatomiafácil.com.br, e aí vocês participam da terceira semana da anatomia. Então coloca seu nome e seu e-mail, que todo o material da terceira semana vai chegar aí no seu e-mail, e aí você não perde nada. Vai ter aulas ao vivo com sorteio de livros e vocês vão curtir pra caramba. Então tá bem elaborado e tá bem bacana. E essa terceira semana da anatomia, ela é sobre sistema digestório, sistema endócrino e sistema reprodutor. Então não perca, deixa lá suas dúvidas frequentes e concorra também a um livro que a gente vai sortear ao vivo. Então antes de tudo já dá aquele joinha aí para fortalecer esse vídeo e vamos ver aí como que é a relação entre as vértebras e o tecido nervoso e como surgem as hérnias de disco. Então vamos falar aí sobre um assunto que interessa a todo mundo. Então como a gente vai falar de hérnias de disco, vocês têm que entender a relação entre o disco intervertebral, a vértebra, a medula espinal e os nervos espinais. Então é uma relação bastante complexa para a gente entender. Então o que vocês estão observando nessa imagem? Olha que imagem bonita. Aqui a gente tem uma imagem da coluna cervical. Como que eu sei que é a coluna cervical? Então essa vértebra aqui que tem um dentinho, ó, ela é a vértebra C2, certo? Também chamada de axis. Então, se a gente tem essa vértebra de formato diferente, significa que estamos no segmento cervical. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a vértebra C2, C3, C4. Aí vocês veem aqui que a C5 não tá, porque ela foi liberada aqui para a gente mostrar a hérnia. Então, a gente não vê a vértebra C5 aqui no caso. C6 e a vértebra C7 aqui, ó. Então aqui a gente tem a vértebra C7. Beleza? Então, segmento cervical. Então aqui faltou somente a vértebra C1 e a vértebra C5. De resto, todo mundo está aí. É o seguinte, entre C1 e C2, ou seja, entre atlas e axis, não existe disco intervertebral. Não tem disco entre as duas vértebras. Então, nesse segmento vertebral, não existe disco. Só que a partir de C2 para baixo, a gente tem disco em todas. Até o segmento L5-S1. Aí não tem mais disco também. Então olha só, os discos, como que a gente dá nome? A gente dá o nome do disco com o nome da vértebra acima e da vértebra abaixo. Então esse disco aqui é o disco C2, C3, porque fica entre os dois. Logo, esse aqui é o disco C3, C4. Disco C4, C5. Disco C5, C6. Disco C6, C7, por aí vai. Então é assim que a gente dá nome aos discos, ok? Então essa é a relação que a gente tem entre os discos. Então sempre que vocês forem nomear o disco, observarem o exame por imagem, vocês vão dar o nome do disco entre os segmentos. Então, se está entre C2 e C3, é o disco C2, C3, por aí vai, ok? Então, aqui a gente tem as vértebras cervicais, os discos intervertebrais entre essas vértebras, e aqui eu vou dar uma rodadinha para vocês entenderem melhor, porque é o seguinte, aqui as vértebras elas estão esmaecidas, para vocês verem melhor, e aqui não, elas estão
elas estão inteiras. Vou dar uma giradinha, olha que legal aqui, ó. Quando a gente gira. Então, quando eu girei, o que a gente está observando aqui? Corpo vertebral à frente, ok? Processos espinhosos. Isso aqui, ó, em amarelo, é a medula espinal. Então, onde a medula espinal passa no interior das vértebras, ó, vocês têm um forame, tem um buraco na vértebra. E aí é por esse buraco que eu vou ter a passagem da medula espinal. Beleza? E entre cada segmento que a gente tiver aí, a gente vai ter a insurgência de um par de raízes nervosas. Beleza? Então isso é clássico aqui, ó. Então em cada segmento que a gente tiver aí da medula, a gente vai ter a insurgência de um par de nervos. Então vale a pena salientar que no segmento cervical a gente tem 8 pares de raízes nervosas para 7 vértebras, tá? Então é comum vocês verem o termo C8 na cervical quando a gente está falando de raízes nervosas. Por que isso ocorre? Porque no primeiro segmento, lá na primeira vértebra, que é Atlas, eu tenho um segmento, ou seja, eu tenho um nervo partindo acima e um partindo abaixo de Atlas. E a partir de Axis, todos partem abaixo, certo? Então todos os nervos partem abaixo das vértebras, exceto na vértebra C1, que eu tenho a insurgência de um par de raízes acima e um par de raízes abaixo. De resto, todas têm. Então é por isso que no segmento cervical vai até C8 o número de nervos, porque parte 2 de C1 e do resto das outras vértebras vai partir um par de cada vértebra. Então, se parte 2 de C1 eu tenho 2 mais 6 vértebras. Isso vai totalizar 8 pares de raízes nervosas na região cervical, ok? Então olha que legal. Então a gente vai aproximar um pouquinho, só para vocês verem uma coisa. Então deixa eu só aproximar certinho aqui para não errar. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. A gente tirou a vértebra C5 aqui para vocês verem melhor e compararem esses dois discos aqui, ó. Então a gente tem aqui a vértebra C4. Então, se aqui é a vértebra C4 e aqui estaria a vértebra C5, esse aqui é o disco C4, C5. Então, esse é o disco C4, C5. Se vocês observarem a anatomia do disco C4, C5, ele está íntegro. Então, ele tem aqui os seus anéis fibrosos, tá, na periferia, normal, e aqui o seu núcleo pulposo íntegro. Então ele tem toda a integridade, não está pinçando nenhuma raiz nervosa. Então as raízes nervosas que passam sobre ele, ó, não estão sofrendo nenhuma compressão. Então ele não está gerando compressão nem na medula e em nenhuma raiz nervosa. Então ele tem uma certa distância da raiz nervosa. Se a gente observar agora esse outro disco aqui, ó, o disco que fica entre C5 e C6, ou seja, esse aqui é o disco C5, C6. Agora vamos comparar com o disco acima. Ó. O disco C5, C6, ele tem uma diferença fundamental aqui. Ele teve uma lesão nos seus anéis fibrosos e aí parte do núcleo pulposo extravasou, como vocês estão vendo aqui. Ó. Então aqui o núcleo pulposo deu uma extravasada porque houve lesão nos anéis fibrosos. O nome desse processo aqui é chamado protusão discal, protusão porque forma um abaulamento, ou no caso se eu tiver a saída mesmo do líquido, né, do núcleo pulposo, a gente tem a chamada extrusão discal, beleza? Mas basicamente a gente chama genericamente essa lesão aqui de protusão discal. É quando o disco está protuso, ele tem um abaulamento no seu trajeto ali pela lesão dos anéis fibrosos. Então, o que promove a lesão nesses anéis fibrosos é a sobrecarga mesmo. Os anéis não aguentam a sobrecarga do núcleo, o núcleo começa a forçar demais os anéis e aí eu começo a ter ruptura dos anéis.
até eu ter um abaulamento do disco para fora. Só que qual que é o problema aqui? O problema é que a gente tem uma relação muito próxima entre os discos e a medula e também entre os discos e as raízes nervosas. Então qualquer protusão que a gente tiver aqui, ou no sentido lateral, que no caso é essa hérnia aqui, no sentido posterolateral ou no sentido posterior, isso pode gerar uma compressão medular, uma compressão mista, né, que eu tenho uma compressão medular e radicular, ou eu posso ter somente uma compressão de raiz nervosa, uma compressão radicular. Beleza? Que aí a gente tem a classificação dessas hérnias, né? Que é a hérnia lateral, a hérnia posterolateral e a hérnia posterior. São 3 tipos de hérnias muito comuns. Aí você está se perguntando, Rogério, não tem hérnia anterior aqui? As hérnias não saem para frente? Raramente as hérnias saem para frente, porque geralmente elas são contidas aqui pelo ligamento longitudinal anterior. Tá? Que ele é um ligamento muito espesso e muito forte aqui, que ele dá uma contida nos discos. Tá? E para quem acha que os discos são somente elementos para absorver impactos, os discos eles são importantes também para dar estabilidade entre os 2 segmentos vertebrais aqui, tá? Então, a pressão do núcleo pulposo, desse líquido que a gente tem, ele estabiliza as 2 vértebras, os 2 segmentos vertebrais. Isso significa que quando há uma hérnia de disco, uma outra coisa que pode haver também junto é instabilidade nos 2 segmentos aqui. Então isso pode acontecer também. Então a pessoa sente mais estralos também nessa região. Enfim, acontece também esse tipo de problema porque a vértebra pode ficar instável. Tá? Não vai ficar totalmente estável porque eu tenho ligamentos também dando suporte para ela. Mas basicamente o que eu queria que vocês vissem aqui era essa relação que a gente tem entre o tecido nervoso e o tecido ósseo aqui, né? Osteocartilaginoso aqui. Então isso que vai determinar o tipo de hérnias que a gente vai ter aqui, né? Existem, assim, no ponto de vista clínico, né? Se a gente conversar com ortopedistas, o pessoal só considera a hérnia de disco quando você tem uma protusão com sintomas neurológicos. Então, quando existe um pinçamento e a pessoa tem algum sintoma neurológico, como dormência, por exemplo, aqui, que a pessoa vai ter é um pinçamento, basicamente aqui, afetando algumas origens do plexo braquial. Então, o que a pessoa pode ter é ter alguma alteração nos membros superiores. Então, os membros superiores vão ter alguma alteração aí, beleza? Por quê? Porque aqui eu tenho origem de nervos do plexo braquial, beleza? Então, isso aqui é alguma coisa que a gente tem que ter em mente. Então, a hérnia de disco seria o quê? Seria a protusão com sintoma neurológico. Porque o que pode acontecer? Acreditem, 30% das pessoas, isso existem vários estudos que comprovam isso, cerca de 30% das pessoas, se a gente fizer um exame por imagem, como uma ressonância magnética, por exemplo, cerca de 30% da população apresenta algum grau de protusão discal em alguma parte da coluna vertebral, seja cervical, seja lombar. Na torácica é mais difícil acontecer porque eu tenho as costelas dando estabilidade ao segmento, e isso costuma ser mais raro na região torácica, tá? Então ela é mais comum as hérnias de disco cervicais e lombares. Então se a gente observar, 30% da população pode ter uma protusão discal sem sintoma neurológico, ou seja, ela tem uma protusão, mas não necessariamente essa protusão está gerando um pinçamento nervoso. Então não associem uma protusão discal sempre a algum sintoma, alguma lesão da raiz nervosa ou da medula espinal, porque isso pode não acontecer. Então em cerca de 30% da população essa protusão ocorre sem pinçamento das raízes nervosas, beleza? Por quê? Porque ela pode ser pequena, porque ela pode sair em outra parte aqui que não tem uma raiz nervosa. Aqui atrás do disco, entre o disco e a medula espinal, a gente tem uma gordurinha também, que é chamada gordura epidural, porque às vezes a hérnia pode sair para trás e ela comprime somente a gordura epidural, tá? E o saco dural. Então ela não vai gerar uma manifestação neurológica medular. Por quê? Porque ainda não está gerando
uma compressão no tecido nervoso, somente nos tecidos de proteção adjacentes. Tá? Então isso pode acontecer, é um fenômeno que pode haver. Existem essas estatísticas de cerca de 30% das pessoas apresentarem uma protusão sem sintoma neurológico. Então, basicamente, a hérnia seria uma protusão com sintoma neurológico e a protusão somente um abalamento do disco. Beleza? Então é isso que eu tinha que falar para vocês hoje aqui sobre as hérnias de disco. Se você gostou dessa aula, ela te ajudou de alguma forma, já sabe, dá aquele joinha aí embaixo, que esse joinha fortalece esse canalzinho vagabundo de meu Deus. Inscreva-se também aqui no meu canal, que aí você recebe todas as atualizações em vídeo diretamente aí na sua box do YouTube. E não esqueça, clica aqui no www.anatomiafacil.com.br, que está aqui na descrição do vídeo, e participa da terceira semana da anatomia, que tá bem bacana, tá bem legal, e é sobre sistema endócrino, reprodutor e digestório. Beleza, galera? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, e eu fui!